Hoje são 16 de julho, quinta-feira. No nosso devocional de hoje, nós estaremos tratando do tema Entendendo o Crescimento das Pessoas. E o nosso objetivo com estes devocionais é estar dando ênfase para um dos valores que estamos procurando trabalhar em nossa igreja, que é o valor de priorizarmos as pessoas. Eu gostaria de iniciar com a leitura de um texto que está em Mateus capítulo 9, versículos 16 a 17, onde Jesus diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Pelos ensinamentos de Jesus, nós podemos entender que as pessoas que estão sempre crescendo são capazes de mudar a sua maneira de pensar a respeito das coisas. À medida que nós nos desenvolvemos e mudamos, antigas convicções inflexíveis são destruídas e deixam de funcionar para nós, assim como um odre velho se rompe quando enchemos com vinho novo, que então se expande. As crenças que existem em nosso inconsciente, nós vamos chamar de princípios organizadores. Numa linguagem mais simples, eu poderia dizer que nós formatamos uma maneira de pensar. São valores, são crenças. E à medida que passamos pela vida, nós acumulamos crenças a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Esses princípios organizadores agem automaticamente, na maior parte das vezes, sem que percebamos, determinando nossas escolhas e reações, e são a base da nossa autoestima. É somente quando nos tornamos conscientes desses princípios organizadores inconscientes, que nós podemos abrir espaço para novas convicções. Essa tomada de consciência promove o crescimento, assim como um odre novo acolhe um vinho novo. Para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, eu vou apresentar o estudo de um caso. Eu vou chamar esse rapaz de Rafael. Rafael era um rapaz inundado por dolorosos sentimentos de insegurança. Ele tinha muito medo de falar o que sentia, por temer dizer alguma coisa que pudesse deixar as pessoas tristes com ele. Por isso, ele tinha dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Ele tinha muitas lembranças de entrar no escritório do pai quando criança e ficar quieto, sem falar nada, esperando que o pai conversasse com ele. Infelizmente, o seu pai, sempre muito ocupado, não lhe dava a atenção que ele estava esperando, e com isso dava a impressão de que a presença do Rafael nem era notada. Como ele nunca falava e nem perturbava o pai que estava trabalhando, seu pai nunca pediu que ele saísse do escritório, nunca pediu que ele se retirasse da sua presença. E o que resultou disso, que se tornou uma constância, uma frequência, é que o Rafael criou um princípio organizador no seu inconsciente. E o princípio organizador que ele construiu foi este: se eu não perturbar as pessoas, não serei rejeitado. O aspecto negativo desse princípio organizador era que Rafael nunca
tentava obter a aceitação. Ele estava constantemente tentando evitar a rejeição. E isso é um processo sem fim. Depois de algum tempo, Rafael tomou consciência de que estava automaticamente supondo que iria ser rejeitado se dissesse alguma coisa perturbadora. Como ele tinha um enorme cuidado para não incomodar as pessoas, ele nunca se abriu o suficiente para descobrir se as suas suposições estavam corretas ou não. O resultado foi que nada mudou para ele. Sua timidez evitava que ele fosse rejeitado, mas também o impedia de descobrir se seria aceito ou não. As coisas só mudaram para Rafael quando ele entendeu que seu medo da rejeição se baseava numa convicção inconsciente. E quando ele se deu conta desse princípio organizador, ele conseguiu encarar de modo diferente o relacionamento com as outras pessoas. Em vez de pensar, eu preciso ficar quieto para evitar a rejeição, ele passou a pensar, sempre tive medo de dizer o que eu sentia, de dizer o que eu pensava, mas a não ser que eu fale, nunca vou realmente saber como as pessoas vão reagir. Este pensamento lhe deu coragem para se abrir com as pessoas e ele começou a se relacionar muito melhor com as pessoas. Ele passou a ter um relacionamento mais satisfatório com as pessoas. Ele descobriu rapidamente que não iria ser rejeitado todas as vezes que dissesse o que ele estava pensando. E, aliás, nós não podemos esperar que sempre as pessoas vão concordar com a gente, que sempre as pessoas vão nos aceitar. De fato, ele passou a encontrar a aceitação que tanto queria de seu pai. O sentimento de ser aceito fortaleceu Rafael e permitiu que ele crescesse e mudasse de muitas maneiras. Irmãos, Jesus tinha um objetivo. Ele queria tornar as pessoas conscientes de seu relacionamento com Deus, da importância de nos relacionarmos com Deus. No entanto, ele sabia que tinha de enfrentar alguns obstáculos. E uma das maiores barreiras era que as pessoas estavam presas às antigas convicções e formas de pensamento. Jesus tinha que levar as pessoas a perceber esse aprisionamento antes de conseguir que elas se abrissem para as novas ideias. O crescimento humano é como o vinho novo. Jesus sabia que crenças antigas e inflexíveis são como os velhos odres que se rompem e não funcionam na presença do crescimento. A lição central que eu quero destacar aqui para os irmãos é que as pessoas sábias estão sempre abertas a novas ideias e crenças e até a respeito de si mesmas. Por esta razão, nós precisamos ir para Jesus, buscar a presença de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos nos submeter ao jugo dele, estar abertos para que ele, de fato, conduza nossos pensamentos, nossos sentimentos e assim nos use como canais da sua graça, do seu amor, do seu perdão na vida de outras pessoas. Ser sábio é estar aberto a novas ideias, a novas crenças. Ser sábio é estar submisso à presença do Senhor em nossas vidas. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.